Olá, eu sou Vanessa Germa, sou artesã de bonecas mótricas e de pêssacas ucranianas. E eu estou aqui hoje novamente a convite dos meus amigos do folclore ucraniano Barvino para continuar falando acerca dos bordados ucranianos. Nesse vídeo, nós iremos abordar as diversas formas de confeccionar os nossos bordados, a escolha dos nossos tecidos, dos nossos fios e alguns dos pontos utilizados para compor essa arte milenar. Em etamine. Etamine é um tecido bastante comum, muito prático, porque ele já traz, na sua confecção da indústria, ele já traz os pontinhos já contados, então fica fácil. Cada quadradinho desse tecido é um ponto, então facilita bastante o nosso trabalho. Mas nós temos inúmeros outros tecidos que podem ser usados. Por exemplo, nós temos a variação da etamine, que é a micro ou micro etamine, que ela é metade do bloquinho da etamine comum. Eu gosto mais de trabalhar com a mini etamine, exatamente porque ela fica um trabalho mais delicado, e como as minhas peças são muito pequenas, para as bonecas, ela acaba sendo o tecido ideal. Mas o tecido... nós temos também o cânhamo, que é esse tecido aqui. O cânhamo, ele sim é um tecido ancestral, muito utilizado na Ucrânia desde os tempos pré-cristãos. Só que ele já tem um grau de dificuldade maior de bordar, porque além de você contar o número de pontos, você tem que contar também o número de fios. Então isso acaba, muitas vezes as pessoas desistem de fazer com ele porque precisa ter esse cuidado na hora de fazer o bordado, para ele ficar certinho, o número de pontos tem que estar sempre de maneira certa e simétrica. Aqui eu tenho também um tecido que eu ganhei uma amostra da Ucrânia. Esse é um tecido que veio da Ucrânia. Eu não encontrei no Brasil, não sei o nome dele, mas ele é como se fosse uma telinha. Ele parece uma etamine mesmo, mas ele é um pouquinho mais aberto. Tá? E ele é mais molinho que a etamine. Então, mesmo ele sendo uma trama mais aberta, ele tem um acabamento um pouco melhor que a etamine. Nós temos, claro, o linho, O linho, que é, assim, um tecido ancestral, o primeiro tecido feito pelo homem. Aqui eu tenho um exemplo. Esse sim tem um grau de dificuldade bastante alta para bordar, porque a trama é muito fina. Mesmo no cânhamo grosso, é bastante complicado de bordar, tá? Porque você precisa contar também o número de fios. Esse aqui ele foi feito com 2 fios de altura e 2 de largura, para ele ficar bem delicado, assim, porque ele é o braço de ele é uma manga de uma vyshyvanka. Além da variedade de tecidos, nós temos também a variedade de pontos. Sim, aqui eu tenho um tecido industrial, feito de toalhas, que veio da Ucrânia também. Aí nós temos a variedade de pontos. Hoje nós conhecemos mais como o ponto cruz, Só que o ponto cruz ele só chegou na Ucrânia no século XIX. Antes eram feitos outros tipos de ponto. Então aqui eu tenho, e para você compor um bordado ucraniano, é interessante não trabalhar só com um tipo de ponto, mas com vários. Aqui, por exemplo, eu tenho o ponto cruz e tenho o que a gente chama de bainha aberta, para fazer a barra, que na Ucrânia é chamado de merenzhka. Tá? São várias, tem inúmeras variações desse ponto, é bastante comum. Aqui eu tenho uma outra toalhinha, que essa aqui eu também ganhei da Ucrânia, não fui eu que fiz, mas é interessante que a gente veja, pra gente ver a composição dos bordados, Então aqui eu tenho a bainha aberta, aqui eu tenho ponto crivo, aí eu tenho o ponto cruz duplo, tá? É interessante essa composição de bordados, de pontos. Isso enriquece muito o nosso trabalho. Quanto aos fios que nós usamos para fazer os bordados ucranianos, no Brasil é basicamente a linha perlé, que é essa aqui do novelinho, que é mais grossa,
e a linha Moliné, que é essa da meada. Que depois de aberta a meada, é interessante guardar assim nas plaquinhas, que facilita bastante o nosso trabalho. A linha perlê, nós utilizamos mais para fazer esse tipo de bordado aqui, ó. Que são os bordados que ficam mais cheios, tá? Esse é um bordado chamado Zanezuvania. Ele é típico da região da Polícia, na Ucrânia. Ele era um bordado bastante comum, porque ele é um bordado ancestral. Mas depois, como o ponto cruz acabou dominando as técnicas, né, do bordado ucraniano, ele acabou ficando um pouco em desuso, mas ele ainda é muito utilizado. Na região da Polícia, na Ucrânia, a gente vê esse tipo de padrão, vermelho e branco. E como que nós confeccionamos esse bordado? Então, nós temos uma agulha sem ponta e ele é simplesmente só passado na trama do tecido. Não sei se vai conseguir ver. Esse aqui eu fiz o meu 4 pontos por 4 e você só passa o fio pelo tecido a fim de formar um pontinho aqui. E assim você vai trabalhando todo o motivo do bordado. Outro ponto bastante comum, era muito comum na Ucrânia, é o verhoplut. Ele é um bordado bastante simples, onde você faz pontos transversais no tecido. Tá? Você faz esses pontos transversais e depois você vem ligando os pontos sem furar o tecido, só passando por debaixo um ponto por debaixo do outro. Aí você vem formando essas correntes, digamos assim. Era um bordado bastante comum, que também hoje em dia está um pouco em desuso, mas ainda é muito encontrado na região da Poltava, de Kiev e de Chernihiv. Tá? Depois de terminar esse bordado, aqui nesses espaços, você pode bordar, por exemplo, em ponto cruz, em ponto cheio e em crivo, formando aquela composição de bordados. Bem, o bordado ucraniano moderno, ele utiliza-se muito da técnica de ponto cruz. E o que é a técnica de ponto cruz? É você criar uma figura, um desenho, a partir da combinação de várias cruzes tecidas sobre uma malha de fios, sobre um tecido. É muito importante observar no ponto cruz se o tecido escolhido permite a contagem do número de fios de maneira simétrica e harmônica, para que o seu desenho fique com as dimensões perfeitas, para que ele não fique maior de um lado, menor do outro, ou mesmo ele fique completamente torto. Isso prejudica o nosso trabalho. Então, como que nós criamos um desenho em ponto cruz? É importante ter em mente que para você bordar um ponto cruz, você precisa ter uma malha simétrica e uma malha quadriculada. Então, esses são os gráficos mais comuns do bordado ucraniano, muito comum nos nossos livros. Então, para você criar um bordado ucraniano, por exemplo, essa rosa, é importante você observar que cada quadradinho que está aqui representado nesse gráfico é um X que você deve fazer no seu tecido. Então, você vai contando o número de quadradinhos e fazendo o número de cruzes, exatamente como está demonstrado no gráfico, e você terá o seu ponto cruz, o seu bordado em ponto cruz. Você pode utilizar esses gráficos de revista, de livros, que são muito comuns, mas você também pode criar o seu próprio desenho em ponto cruz, desde que você observe que você deve desenhar o seu gráfico em uma malha milimetrada, uma malha quadriculada. Assim você pode transferir o seu desenho personalizado para o tecido.
Falando um pouco ainda sobre a personalização dos seus desenhos, você criar coisas novas, aqui eu tenho um exemplo de um gráfico, que era um gráfico de ponto cruz, para ser bordado a árvore da vida. Só que aqui eu até imprimi ele em preto e branco, porque eu não vou utilizar ele como um gráfico em ponto cruz. Eu vou utilizar como um bordado livre no tecido de linho. Então, o que eu fiz? Eu transferi eu transferi os contornos desse desenho, desse gráfico, para o tecido, com o auxílio de um papel carbono. Então, como que a gente faz esse trabalho? Nós pegamos o nosso gráfico, que nós queremos fazer o contorno. Ele também pode ser assim, ó. E aqui eu fiz uma adaptação. Mas ele vem, normalmente, os riscos, né, que a gente chama de bordado livre, ele vem dessa forma. Tá? Ele já vem com os contornos, ele não vem com os quadradinhos para você transferir o ponto cruz. Ele vem com o desenho do contorno. Tá? Essa é uma outra árvore da vida. Mas eu gostei dessa, então eu resolvi transferir essa. E aí eu fiz essa adaptação. Então, como que nós fazemos? Para transferir um risco do bordado, que não seja de ponto cruz, né? O ponto cruz você conta o número de quadradinhos. E esse bordado você transfere, você desenha para o tecido. Então, como que nós fazemos isso? Com o auxílio de um papel carbono de costura. Então, nós colocamos o gráfico, colocamos abaixo o carbono, e aí colocamos o tecido. Colocamos em cima do tecido e desenhamos, tá? E ele vai ficar dessa forma, tá? Aqui nós temos o carbono ainda, tá? O risco com o carbono, e aqui já está o trabalho iniciado. Então, acima desse carbono, eu vim e fui preenchendo com os tecidos. Esse trabalho eu vou fazer os contornos em preto e o preenchimento em vermelho. Mas é interessante você fazer o preenchimento com diversos tipos de pontos, porque ele dá um efeito visual muito melhor do que se você fizer só o preenchimento, tá? Eu vou abrir aqui, sim, é importante que quando você vai trabalhar com ponto livre, com bainha aberta, algum outro tipo de ponto que você tensione muito a linha, é importante você colocar esse tecido, prender esse tecido num bastidor, porque aí você vai fazer todos os pontos com a mesma tensão de linha. E isso, seu trabalho fica com um aspecto visual muito melhor do que aquele ponto, com aquele trabalho que fica um ponto muito apertado, um ponto frouxo. E isso não fica legal num trabalho de bordado. Então, eu vou soltar aqui esse bastidor, só para ter uma ideia de como que é esse trabalho inteiro, como que é o desenho todo. Então, eu tenho aqui a árvore da vida, né? Aqui o vaso, né, representando as raízes, as flores. Aqui nós temos as aves, e ele vai ser bordado num linho, né? A árvore da vida, símbolo ancestral muito importante dentro da cultura eslava. Esse é um bordado que não é considerado um bordado ucraniano, mas ele tem uma temática ucraniana, já que ele traz uma bandurista. Esse bordado ele foi feito no linho, que é um tecido que eu gosto muito, porque guarda uma relação com a nossa ancestralidade muito grande. E ele foi feito na técnica de pintura de agulha. Essa é uma técnica contemporânea, que ele lembra um pouco o ponto matiz, mas ele é um pouquinho diferente. Ele é feito com um fio de bordado bastante fino, onde você faz pontos longos e desencontrados e em vários sentidos no tecido. Mas esse sentido do ponto, ele tem que ser de uma maneira harmônica para ele dar uma certa naturalidade na peça. É muito comum na Ucrânia a diferença regional dos bordados. Nós podemos diferenciá-los pelas cores e pelos motivos também. A título de exemplo, essa boneca que ela foi bordada em vermelho e azul é uma boneca muito mais característica da região
leste da Ucrânia. Enquanto essa aqui do meio, que teve as roupas bordadas em cores fortes, brilhantes, usando verde, laranja, preto e vermelho, é uma boneca que traz os elementos do oeste da Ucrânia, da região dos Cárpatos, da região da Rutsul. Essa já é uma boneca trajada que traz os nossos tradicionais bordados em preto e vermelho, muito comum na Ucrânia, em várias regiões, principalmente na região central, na região da Poltava. Na Ucrânia é muito comum esse tipo de bordado preto e vermelho, variando de um lugar para o outro, mas pela sua disposição gráfica, mas é bastante comum. Na região da Poltava, só na região da Poltava, existe um tipo de bordado bastante característico, que é o branco sobre branco, que você borda qualquer tipo de ponto, mas sempre num tecido branco e com uma linha branca. Esse é um dos bordados mais bonitos que existem na Ucrânia. Agora que já conhecemos um pouco mais sobre a forma de composição dos bordados ucranianos, convido a todos a assistir uma demonstração de execução de técnicas de bordado. Збирався навесні, піти у світ незнаними шляхами, сорочку мати вишила мені червоними і чорними, червоними і чорними нитками. Два кольори, мої два кольори, оба на полотні, в душі моїй оба. Два кольори, мої два кольори. Червоне то любов, а чорне то журба. Як я малим збирався навесні, піти у світ незнаними шляхами, сорочку мати вишила мені червоними і чорними, червоними і чорними нитками. Два кольори, мої два кольори, оба на полотні, в душі моїй оба. Два кольори, мої два кольори. Червоне то любов, а чорне то журба. Як я малим збирався навесні, піти у світ незнаними шляхами, сорочку мати вишила мені червоними і чорними, червоними і чорними нитками. Два кольори, мої два кольори, оба на полотні, в душі
збирався навесні піти у світ незнаними шляхами. Сорочку мати вишила мені червоними і чорними, червоними і чорними нитками. Два кольори, мої два кольори, оба на полотні, в душі мої оба. Два кольори, мої два кольори. Червоне то любов, а чорне то журба. Як я малим збирався навесні піти у світ незнаними шляхами. Сорочку мати вишила мені червоними і чорними, червоними і чорними нитками. Два кольори, мої два. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe. E não se esqueça de acompanhar o Folclore Ucraniano Barbino em todas as suas redes sociais. Muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui e até a próxima!